Ele, cara, como é que o meu time pode jogar se o melhor condicionamento físico do meu time é um zagueiro? Cara, os meios tudo morto, uns gordos, outros não sei o quê. Aqui no Brasil não tem como, né? O cara joga, ainda mais nos times, né, que tem menos poder aquisitivo, como os nossos aqui. O cara surge e já é vendido, né? Então você não firma, né? Não cria raiz, né? Então naquela época era mais difícil você ser campeão brasileiro que ser campeão da Libertadores. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa O Outro Lado da Bola, aqui no canal do Levir no YouTube, também no canal do Bem Paraná, o nosso parceiro aqui na segunda temporada. E quem quiser também ir para academia, escutar no carro, dá para ouvir também pelo Spotify. Ok? Então vamos lá, hoje estamos aqui, eu, o professor Levir Coupe, Lício Veloso, jornalista da casa, nosso parceiro de jornada, e um convidado muito especial, Serginho Prestes, grande cabeção, Serginho Cabeção. Seja muito bem-vindo, Serginho. Para mim é um prazer imenso, né? Sou um assíduo, né, do programa de vocês aqui, assistindo sempre, e hoje para participar é um grande prazer, né? Com amigos aqui, falar de futebol, de vida, né? Muito legal. Serginho, já manda essa para nós, por que Cabeção? Quando que surgiu esse apelido na sua vida? Desde o moleque, assim, no futebol, né? Porque hoje a cabeça, ela tá relativa ao restante do corpo, né? Mas na época o corpo era bem menor, era metade, né? E a cabeça era desse tamanho mesmo, né? Então ficou vários apelidos, né? Cabeção, Bolacha, né? Alguns me chamam de Bolacha, que eu tinha cara redonda, né? Cara de bolacha Maria, né? Mas o Cabeção que ficou mais, né? Já isso desde o infantil, assim, na época Dente de Leite, né? Que a gente chamava do Curitiba ainda, depois Paraná, Pinheiros, né? E aí ficou, né? Ficou. Eu gosto do apelido. Ô Serginho, você jogava futebol aí nos bairros, jogou no Pilarzinho, né? E aí... meu primeiro time mesmo, assim, foi o Pilarzinho. Time registrado em federação. Disputou campeonato. O time do meu bairro lá, de campo, né, de 11, chamava-se Corinthians, né? O Corinthians do Boa Vista. Né? O campo era onde hoje o conjunto Cassiopeia, ali, para o pessoal se localizar ali no Boa Vista, na Via Rápida. Ali era o campo do Corinthians do Boa Vista. Vizinho do Levir, Levir era do Bacaxiri. O Levir era do Bacaxiri. Eu não era do Bacaxiri, não, cara. Dirceu. Eu era do Corinthians, do São Paulo, do Santos. Então ali era o nosso... Eu sempre morei ali por perto, né? A gente jogava depois no Pilarzinho, né? Meu irmão jogava no Pilarzinho. Eu tenho um irmão com o Almir, com 5 anos mais velho que eu, né? Então ele já jogava no infanto juvenil, que chamava na época. Seria júnior hoje do Pilarzinho, e depois no time adulto, né? E aí eu comecei a jogar lá com o professor Nininho, né? Que foi uma lenda lá do Pilarzinho, né? Acho que durante uns 30 anos, mais ou menos. E hoje tem o Nilinho, que é o filho do Nil Neves, que tem um projeto bonito que a gente visitou esses dias no Vasquinho. Muito legal, o Nilinho faz um trabalho exemplar. Aquela época era um pouco diferente, né? Porque eram esses abnegados, né? Milton Noffke no Pinheiros, o professor Miro no Curitiba, a Bandeira, enfim, toda essa turma, né? E vários outros, né? E eram abnegados, assim, que às vezes tinham seus trabalhos em outros lugares, faziam isso por gostar, né? O Nininho era um desses, né? Então muita gente, assim, muitos meninos de boa qualidade. Eu lembro que na época do nosso Dente de Leite, do Pilarzinho, o nosso meio campo era eu, o Zico, que depois jogou no Colorado, foi campeão brasileiro pelo Sport, e o Geraldinho. E o Geraldinho era o craque do nosso time, né? E foi o único que acabou não conseguindo jogar. E eu e o Zico conseguimos, né, chegar no profissional e ter uma carreira longa, né? Então, só dali já saíram dois jogadores. Se eu for puxar pela memória, tem mais gente que passou por lá e jogou profissionalmente, mas foi um momento muito especial, assim, a gente não esquece, né? Ia jogar em 13, 14 meninos dentro de um carmanguia, então saía de lá, parecia a sardinha assim, explodindo da lata, era o futebol raiz, né? Eu morava no Boa Vista, ia até o campo do Pilarzinho, a gente ia a pé, não tinha dinheiro para passagem e tal. A gente era vizinho, né? Porque eu morava no Bacaxiri. E você ia como pro treino no Curitiba? Olha, de bicicleta. Olha aí, ó. O Levir contou aqui pra gente que ele foi fazer uma peneira no Couto Pereira com
500 moleque lá e Nossa. passou. E você chegou no Curitiba como? Também, o Curitiba nessa época, né, treinava na base aérea ali do Bacaxeri, o professor Miro, né? E aí era julho, mês de férias, né? E eu tenho ainda, né, um grande amigo, o Vinícius, que foi pela direita, a gente jogou todo o tempo junto no Curitiba e depois no Pinheiros juntos também. Se profissionalizou e tudo mais. E ele já jogava no Curitiba. E ele falou, vamos lá, já bater bola lá e tal. Eu falei, vamos jogar. Daí eu falei, fui assim meio, né, sem ter a expectativa de fazer uma peneira, um teste. Aí como o Vinícius indicou, o professor Miro já me botou no time reserva ali no caso. Tinha o time titular dele e time reserva. Já treinei ali com os caras, né? Porque daí lá, a piazada tinha time C, D, E, ia o alfabeto inteiro, né? Então iam lá 200, 300 meninos treinar todos os quarta e sexta, né? Que eram os dias do treinamento. E aí no primeiro treino o professor Miro já me pediu para eu levar me deu uma ficha lá para o meu pai autorizar, assinar e tal, para poder fazer a inscrição. Já estava para começar, tinha começado recente o campeonato era Dente de Leite na época, né? Sub-14, né? Então hoje seria o infantil nosso atual, né? E aí já do primeiro treino em diante já comecei a jogar pelo Curitiba. Que engraçado, né? É meio que uma loteriazinha, né? Porque você ser olhado com 14 anos, tinha um monte de meninos assim, são muito parecidos. Então é difícil você... Aí alguém te escolhe. Quer dizer, é um pouco de sorte também. É claro que a gente percebe que quem tem talento, né? Mas é difícil porque é muito parecido. Então, sei lá, um pouco de sorte também. Tá no dia bom, né? Não, e assim, por exemplo, se eu não tivesse ido com o Vinícius, provavelmente ia estar lá no time C, D, E, F, dependeria onde eu caísse lá. É evidente que você vai jogar lá 15, 20 minutos, a atenção já não é a mesma, né? Ali a atenção estava do professor Miro e em cima, porque era o time titular que estava treinando e tal. Então, eu dei essa sorte em relação a poder ser observado, porque talvez eu poderia fazer aquele treino, 1, 2, e não chamar a atenção, né? E aí você passou pelo Curitiba, mas determinou mesmo a sua formação na base no Pinheiros. No Pinheiros. Né? Eu joguei no infantil quando estava passando para o juvenil. Nesse caso, o juvenil treinava lá em Santa Felicidade, lá no Campo de Iguaçu. Nessa época, né? Era o Cizico que era o técnico. E assim, já no final do ano, assim, essa época do ano, outubro, acabou o nosso campeonato, a gente já começou a treinar com eles lá, né? O pessoal do juvenil ainda do ano anterior, né? Que acabando o ano, e a gente do Dente de Leite que estava subindo. Mas era complicado, né? Não existia interbairros, não existia essas coisas, tinha que ir até o centro, pegar outra passagem para ir. Então eram 4 ônibus por dia. O juvenil já treinava 4 dias por terça, quarta, quinta e sexta. Porque Santa Felicidade era bem mais longe do que hoje. Não, sim. Hoje você para no Cabral, pega o intervalo e em 20 minutos você está lá. Você tinha que ir até o centro, pegava o ônibus ali perto, nos fundos da Praça Tiradentes ali. A família... deixa eu só completar, né? A família Culpe e a família Gulim. Minha mãe Gulim e meu pai Culpe. Tudo lá de Santa Felicidade. Para chegar no centro, cara, era uma dificuldade. Quando eu falava com meus pais, a gente ria, né, depois. Mas... Eles não vinham trazer verdura? Exatamente. De carroça? Exatamente. Imagina, quanto meus tempo pais vinham levava? de carroça para vender as verduras e as compras no centro da cidade. Quer dizer, imagina. Essa era uma viagem. Essa era Curitiba da época ainda, né? Então, nessa época, eu tenho acho que uns 10 ou um pouco mais, talvez, de anos a menos que eu levei. Mas não era muito diferente, né? Era muito difícil. Não que fosse difícil, era demorado, né? Sim, o ônibus, cada meia hora tinha um ônibus, então você perdia um só dali, então era muito complicado. Daí o meu pai e meu tio eram amigos do seu Raul Passos, que era o presidente do Pinheiros. E iam pescar, vez ou outra, juntos e tal. E aí o meu tio lá, que mora bem pertinho da Vila Guaíra, lá da sede do Pinheiros, né? Falou com o Raul Passos, pô, filho do Almir e tal, joga lá no Curitiba, de repente trazer ele aqui. Daí eles me chamaram para fazer uma avaliação com o seu Hamilton Moffke lá, e eu fui, fizemos o primeiro treino, era um operário Mercedes, Santa Felicidade, sempre está no meio a Santa Felicidade, né? Lá naquele campão do operário Mercedes, né? Acho que era o maior campo do mundo, né? Em dimensão. E
E aí já também, no primeiro treino, o seu Hamilton já me pediu documentação, já assinamos e daí eu fui pro Pinheiros. Aí acabei convidando o Vinícius para ir também. E fomos nós dois pro Pinheiros. Daí foi até um profissional na base. Pô, e o Pinheiros, a gente estava conversando aqui, professor. Pinheiros, na década de 80, foi campeão paranaense em 84, vice em 85, 86, campeão em 87, vice em 88. E aí em 89. Finais seguidas. E 89 fez a fusão daí, né? 89 a fusão com o Paraná, verdade. Então, realmente, isso foi um ápice de um trabalho que começou lá atrás, na década de 70, né, com as categorias de base, e foi revelando jogadores de nossa, quantidade de grandes muitos jogadores de futebol paranaense. Ribamar Norberto, Ademir Alcântara, Marquinhos Benato, Robertson. Então, vários outros jogadores, a gente está falando Djonga assim... jogou lá. Ah, não, daí fora esses caras, né? E esses caras aí que o Pinheiros levou para compor essa década de 80 foram decisivos para todos esses meninos que eu falei, né? O Dionísio, o Toinho, o Ramires, o Marinho. Esses 4 caras eram os experientes do grupo, né? E todos eles seres humanos incríveis, né? Então, eles brigavam pela gente, pelos meninos, né? E aí dava condição pra gente começar a jogar, né? Foi muito... O Marinho, né? Só um adendo, né? Eu já, esses dias atrás aqui, acho até que foi o Bem Paraná que fez a seleção de... Marinho? De todos os tempos. E eu fiz a escalação do todos os tempos e eu coloquei o Marinho como o meu meia-direita de todos os tempos, não, de 83 pra cá, né? Foi a gente. Foi vocês que fizeram, né? Então daí eu, Marinho, né? Falei, bom, eu joguei com o Marinho e vi ele jogar em outros clubes e vi outros que eu joguei junto. Cara, o Marinho era espetacular, ele não era um ótimo jogador, ele era fora de qualquer parâmetro. Ele com 34 para 35 anos, em 87, né? Onde já estava com 2 anos no profissional e tal. Ele ganhou a corujinha de ouro do melhor jogador do Paranaense daquele ano. Daí ele brincava comigo, com o Robertson e o Marquinhos Benato, que eram os companheiros de meio campo. Pô, vocês não têm vergonha, cara. Eu tenho 35 anos e eu tô ganhando o prêmio de melhor do campeonato e vocês com 20, 21 aí. Daí eu falei, bom, vergonha eu não tenho, porque a gente pode até melhorar, né, Marinho? Duro é você piorar, né, um pouquinho. Cara, ele não errava passe, ele não errava domínio, ele marcava muito bem, ele, quando tinha que dar uma sapatada, ele dava, ele armava. Ele só era um jogador, para não ser um jogador completo, ele não tinha a entrada na área de fazer gols, isso aí não era muito com ele, apesar de vez em quando ele fazia um golzinho. Mas ele era um jogador fantástico, fantástico. O Oliveira é contemporâneo dele e, eu sou fã incondicional, né? Incondicional do Marinho. Velho Mário da Rocha. Onde estiver, receba meu carinho. Um dos melhores do Paraná e bicho do Paraná também. Falar disso, vamos fazer uma... E o Dirceuzinho? O Dirceuzinho merecia também, né? Mas vamos lembrar que o professor Levi, essa semana, apareceu de surpresa ali na RPC como um bicho do Paraná. Fica nosso agradecimento aqui, ficou bem bacana, hein, professor? Nossa, parabéns. Eu também agradeço todo mundo, mas foi bacana demais. Sabe? Isso é muito legal, né? Esse reconhecimento. Só de ver aquilo, né? É emocionante. E os netinhos viram? Nossa. Ficaram felizes? Imagina, lá em casa teve festa. Mas poucos paranaenses conseguiram levar e elevar o nome do Paraná pelo mundo como o professor Levi, né? Isso é inegável, né? Então é mais do que justo e merecido, né? Porque é engraçado, a vida da gente vai mudando, né? Eu conheci vários lugares, tudo com o futebol, Então, nossa família também, o que nós conseguimos assim, né, normalmente foi através do futebol. Então é uma coisa que eu nunca fiz outra coisa. Para meus irmãos eu nunca trabalhei na minha vida. Eles ficam, porque eles têm curso superior, estavam se matando de trabalho. E eles acham que o futebol sabe? É diversão. É diversão. Então, não deixa de ser, mas para quem está trabalhando lá não é, né? Quem tá no meio são sacrifícios, né? Então a gente brinca sempre com isso aí, sabe? Eu dei muita sorte, cara. Nunca trabalhei na vida. Mas vamos mostrar aqui, ó, para os nossos
espectadores, as camisas do Essas camisas do começo dos anos 80, né? Você vê que ela não tem marca, né? nada. Né? Muito legal. E essa é uma... Aí foi a camisa de 85, 45. Legal. Mas do azul do Paraná, Lício, vamos pro azul do Rio Grande do Sul, aquele que você gosta tanto. Velho Grêmio. Mande sua pergunta, Lício. A gente estava conversando fora do ar, você jogou o Grenal do século, Sim. né? E o Grenal do século foi chamado de Grenal do século, que valia vaga na Libertadores, valia vaga na final do Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo o Grêmio estava ganhando de 1-0, estava com um jogador a mais e tal, e no segundo tempo o Internacional virou. E o Alfinete lá, que era lateral daquele time, contou que no intervalo do jogo o Minelli deu uma chamada de atenção meio grande em cima do jogo, dos jogadores, e que por isso eles entraram com um estado anímico meio baleado para o segundo tempo. Não, isso foi o que o Alfinete falou. Mas bom, pode ser que ele sentiu isso, né? Mas eu sinceramente não senti. Eu acho assim, depois da derrota, sempre quero achar um culpado, por quê, não sei o quê. Tá? Aí o Grêmio estava ganhando de 1-0, dando um chocolate no Inter e com um jogador a mais. Segundo tempo, inverteu, né? Invertendo seus papéis. Os caras já estouraram champanhe no vestiário, estavam comemorando o Minelli, não sei o quê. Cara, o Minelli, para quem conhece o Minelli, jamais ele faria isso, né? E o Minelli sempre foi carrancudo, cara. Para ver o Minelli dar um sorriso era só uma festa, um jantar, uma coisa assim, fora do trabalho. Ele sempre foi meio sisudão, assim, meio compenetrado no que fazia, um ótimo treinador. Né? Ele cobrou como cobraria qualquer treinador do nível dele, né? E a experiência, né, que o treinador vai acumulando com o tempo, dizia para ele que aconteceu o que aconteceu, né? Então ele cobrou da gente no sentido que, um jogo desse você não pode virar só 1-0, né? Era um jogo para ter virado 3-0, 2-3-0 e ter matado o jogo no primeiro tempo. A gente não conseguiu. Aí o segundo tempo é um jogo novo. Do outro lado, tinha um outro que é, para mim, um dos melhores treinadores também do futebol brasileiro, que era o Abel, né? O Abel, sim, chegou lá, deu um bico no lixo, jogou lá no teto, já derrubou o quadro e já xingou todo mundo e tal. Porque a superioridade nossa, e aí o Beira-Rio tinha, sei lá, cabia 60 mil, tinha 61, porque não tinha um espaço para ninguém. 95% do estádio torcendo pro Colorado, evidente. E a gente dominando o jogo daquela forma, né? Então ele ficou... E ele fez uma substituição, né? Até a gente brinca com o Leomir, né? Que é nosso, né? Nosso amigo, nosso irmão, né? O Leomir é um queridaço. Nossa. E ele era o titular do Abel, né? E referência ali e tal. O Abel tirou ele do jogo e botou o Edu Lima, né? Que era um ponto esquerdo, para jogar de lateral. É verdade. É verdade, o Diego Aguirre. E o Edu já estava jogando, ele recuou o Edu para a ponta esquerda e botou mais um atacante. E mudou o jogo, né? E aí mudou o jogo totalmente e o Inter parecia que tinha 12 e a gente tinha 10. Né? Então foi um jogo histórico, né? Onde você fala do futebol lá para os gaúchos, né? Eles não esquecem, né? O Grenal do século, eles já sabem o que é. Esse é o Grenal do Brasileirão de... Semifinal do Brasileirão de 88, que foi no começo de 89. Né? Questões de calendário. Isso. Né? O campeonato atrasou, né? O campeonato atrasou e passou para o outro ano. Então, ficou das quartas de final para frente, ficaram para o ano seguinte. E aí calhou de dar Grenal, né? Na semifinal e valia a vaga para a Libertadores. E o Grêmio era campeão do mundo e há 5 anos atrás tinha sido campeão do mundo, imagine, né? E já era tetracampeão gaúcho, 85, 86, 68. E daí, viria a ser Penta 89 e Hexa em 90. Então, assim, era uma carga para o Inter, né? Então, ali valia a vaga para a Libertadores. Não que fosse ganhar a Libertadores, mas para ganhar a Libertadores tinha que ser pelo menos vice do brasileiro. Então, naquela época era mais difícil você ser campeão brasileiro que ser campeão da Libertadores. Porque, cara, ser campeão brasileiro nos primeiros anos, dos primeiros 30 anos do Brasileirão, era uma coisa praticamente impossível, né? E não que fosse impossível, mas era muito difícil, muitos times bons. E para os dois gaúchos chegarem na semifinal, né? Então foi emocionante. Só para ilustrar, para você ter uma ideia, o que aconteceu na cidade, que eu não vou lembrar valores, né? Mas o Grêmio tinha assim, uma escala de premiação já definida desde o começo do campeonato. Então a fase quartas de final, vamos dizer que valesse 10 mil dinheiros, sei lá que dinheiro que era. As quartas de final 10 mil, a semifinal 20 e o título 50.
Vamos dizer que fosse nessa proporção, para ser campeão brasileiro, 50. Quando chegou o Grenal, na semifinal, o presidente reuniu a gente, era o Paulo Odoni, e falou, gente, seguinte, pouco me importa a final, 100 para ganhar do Inter. Então eles propuseram para nós o dobro do prêmio do campeonato para passar pela semifinal. Então era o sentimento. O Inter com certeza foi a mesma coisa e a cidade virou uma loucura, né? Foi uma semana absurda, como eu nunca tinha visto, assim, era uma rivalidade tem em tudo que é lugar, Atletiba aqui, Fla-Flu no Rio, Corinthians, Palmeiras, enfim, várias, né? Mas aquela semana foi uma coisa inacreditável, né? Inacreditável. E sorte dos colorados, azar nosso que nós acabamos ficando fora, né? O teu time, como é que o pessoal chamava o time do Grêmio? O Grêmio Show. Grêmio Show, porra. O time era muito bom. Serginho, Valdo, Bonamigo. Bonamigo, o Jorge Veras. Cristóvão. O Valdo tinha saído no meio do ano, né? Que ele tinha ido para Portugal. não estava nessa aí. Ah. Ele jogou metade daquela temporada. Foi pro Benfica. Bonamigo, Cuca, Cristóvão, o Lima, o Jorge Veras, Mazzaropi no gol, que era ídolo da galera, e Alfinete, Luiz Eduardo, baita zagueirão, né? Então, Traçante, Ayrton. O Traçante era Chegou o Jorginho Putinati, que era do Palmeiras. O Jorginho que veio para substituir o Valdo. Só que nesses jogos ele estava machucado, né? Ele não participou dos jogos. Por esses motivos assim que o futebol é o esporte mais querido do país. Acontecem algumas coisas que ninguém imagina, cara. Você já estava ganhando, você já esteve ganhando o jogo de 4-0 e depois virou 4-4. Eu estava ouvindo esse jogo. Colorado e Atlético Paranaense. Como é que você vai explicar uma coisa dessa? Parecia brincadeira. Olha agora, pois a história que ele está contando. Né? Vamos explicar aqui para os nossos ouvintes. O Levê era o zagueiro do Colorado, ganhando de 4-0. Não, e eu fiz o segundo gol. Fez o segundo gol do Colorado e aí entrou um tal de Ziquita. Falei, hoje eu se consagro. E o Ziquita fez 4 gols e é o famoso 4-4. 4 gols em 12, 13 minutos, né? A bola batia nele e entrava. Mas você falou do Leomir e a gratidão do Abel com o Leomir foi enorme, porque depois, durante muitos anos, aí o Leomir trabalhou como auxiliar. A todos, né? Do Abel, todos os anos todos do Abel. Os anos do Abel. O único lugar que o Leomir não treinou foi no Bordeaux, na primeira ida dele para lá. Porque aí o clube não queria alguém, um auxiliar que falasse língua lá dele. Então não deu, mas ele, mesmo assim o Abel ainda ficou pagando um salário lá para que o Leomir ficasse e não fosse trabalhar com outro, porque futuramente ele levaria e acabou levando depois. E agora tá apto para começar também a carreira de treinador, tem todas as condições de fazer grandes trabalhos como treinador. Né? Alguém que passa uma carreira inteira junto de Abel, do Levir, que não é porque está aqui do meu lado, de treinadores de esporte, Minelli, como falando, a pessoa só pode absorver, né, todo o ensinamento, né, todo o conhecimento, as tomadas de decisão, né, que assim, de um treinador para outro, as coisas mudam muito pouco, né. Você tem algumas convicções que o outro não tem, mas assim, de uma forma geral, né, o que eu discuto quando alguém convoca uma seleção, eu falo, absurdo, eu falei, qualquer um que for convocado, no máximo vai ter 1 ou 2 ou 3 jogadores, no máximo de 23. Quer dizer, então, isso não tem como, né? Agora, logicamente que daí a experiência vai dando, né? Tomar aquela decisão, sentir no olho do cara se você está em dúvida entre 2 jogadores, quem está mais focado, enfim, né? É uma impressão que eu tenho, assim, de que é a experiência que vai dando isso e a vivência dentro do esporte, né? Que é fundamental, né? Você falou do Minelli, o professor Minelli está lançando um livro, o neto dele escreveu terça-feira, né? Terça-feira dia 7, eu acho. Dia 7, né? Em novembro está lançando o livro do Minelli. Eu quero estar lá presente, porque eu quero dar um abraço no professor Minelli, um cara muito história, né? Outro craque, né? Nossa. Ele foi um dos... Acho que só ele e o Muricy, né? Tricampeão consecutivo, né? Do Brasil, né? Consecutivos? Que eu acho que sim, porque o Enio foi 3, mas foi... O Luxemburgo também, teve outros, mas assim, não consecutivos, né? O Muricy com o São Paulo, né? Ele foi o Tri.
Eu acho que ele foi de todos os 3 anos, né? Os 3 anos. E o Minelli, 2 vezes pelo Inter e uma pelo São Paulo. Na verdade, nós tivemos grandes técnicos. O que acontece é que nós não gostamos dos técnicos. Esse é o problema. Só gostamos enquanto estão ganhando, né, professor? Todo mundo é maravilhoso quando... O Serginho, e aí vamos voltar aqui então para Curitiba, e aí eu vou dar um depoimento, né, como coxa branca. Eu acompanhei, claro, muito novinho, mas acompanhei o time de 85, ia nos treinos, era um bom time, campeão brasileiro. Vi outros times bons, mas igual o time de 89, eu não vi. Dava gosto de ir pro estádio ver aquele meio campo, era Oswaldo, Serginho, Carlos Alberto, Tostão, e ainda tinha Marildo, tinha Marco Aurélio. Marco Aurélio, que veio no final do ano. O time era o quadrado mágico, né? O time, ele chama muita atenção pela técnica, né? Desculpa, eu peguei Jairo Hermes Pescuma Claudinho, lembra? Esse eu não lembro, por isso que eu não posso falar, né? Eu não tinha nascido ainda. Eu particularmente, como vi também essa geração, todo mundo que me pergunta, eu falo, para mim, o melhor time do Curitiba foi o time de 72 e 73, né? Porque como atacante, o Levi como defensor, ele lembra da linha de defesa, né? Só que essa linha de defesa só tinha craque também, né? Agora, do meio pra frente, era uma piada, né? Só tinha jogador com J maiúsculo mesmo. Leocádio... Era o Hidalgo, né? Que sempre foi o primeiro volante, mas daí Negreiros, né? Negreiros. Pô, Negreiros da minha infância era meu ídolo, assim. Eu jogava com a meia arreada, assim, tal. Irreverente e tal. Pô, aí você tinha Zé Roberto, Leocádio, que era outro jogadorzaço, o Zé Roberto, o gênio, Aladim Krieger, né? Que já estava recuperando da lesão, mas ainda era um puta jogador. Dirceuzinho no começo dos anos 70 até ir pro Botafogo. Nossa, quantos outros jogadores que passaram ali, Paquito, Avatiá, Braulio, né? O Braulio era um monstro no Inter e o Curitiba conseguiu trazê-lo, né? Pra jogar aqui, flecha. O Levi pegou alguns bancos aí desse time já de 72. Já estava subindo ali dos jogos. O Dirceu, praticamente. Pô, você tinha... O Dirceu foi, na minha opinião... Bom, ele foi teste físico. Tinha um teste chamado teste de Cooper, que você corre 12 minutos. Tá? Ele chegava 3 voltas na frente de todos os outros. Um negócio impressionante. Aí ele foi servir o exército, aí tem a tal da corrida do facho. Ele chegou 3 quilômetros na frente de todo mundo. Nunca vi isso. Foi um o desembargador Loyola mandou para nós num grupo esses dias que ele bateu um recorde. Ele era canhoto e jogava muito bem. Por isso que ele fez sucesso no Rio de Janeiro. Ótimo. Foi para o mundo inteiro, viajou para o mundo inteiro. Não, e isso que ele ainda veio num tricampeonato, né, do Brasil mundial, né? Então você estar na seleção brasileira naquele período, imagina a pressão, né? Quer dizer, na Alemanha em 74 ninguém falava em outra coisa que não fosse ser tetra, mesmo sem Pelé, né? Todo mundo... E daí ele jogou bem naquele período, né, de transição pós-Pelé e tal. E ele era um jogadorzaço, né? Ele nunca fumou e nunca bebeu. Ele não bebia nada alcoólico, nada. Ele tinha o melhor teste físico da história do futebol, assim, do futebol brasileiro, praticamente. O melhor teste físico, de correr 12 minutos. Ele chegava 3, 4 voltas na frente dos outros. Impressionante, ele gosta. O Serginho, mas qual que era o segredo desse time? Eduzinho, Edu Coimbra de treinador, irmão do Zico. Cara, o Edu, quando eu tava para vir pro Curitiba, eu tava no Grêmio, né? Daí não renovei o contrato e tal. Surgiu a possibilidade do Fluminense e Corinthians na época. Nessa época Fluminense e Santos. E o Curitiba. E o Curitiba tava naquela época boa, né? De 87, 8, ali tinha bingo, tava organizado, pagando bem, em dia pros caras e tal. E o último jogo, antes da virada do ano, que depois veio o Grenal do século, foi Grêmio e Curitiba, né? Lá em Porto Alegre. E foi 1-1, eu vi o time, nossa, um time muito bom do Curitiba, né? Já naquela jornada ali. E meu filho ia nasceu, né, em maio, e a minha esposa já viria pra cá, né? Aí eu, desde menino, torcedor do Curitiba e tal. Imagina, o sonho do garoto de jogar no seu time, né? Então, apareceu essa oportunidade, eu
Falei, não quero, esqueça Fluminense e Santos, eu quero ir pro Curitiba, né? E deu certo, né? O Curitiba acertou com o Grêmio. E eu tô lá e conversando com a pessoa que fez o meio campo ali, eu falei, tá, mas vamos viajar para Curitiba e a minha parte, não vamos, que hora que nós vamos discutir? Não, discute lá, o presidente falou para ir para lá, que discute lá. Eu falei, tá, mas chegaram a não acertar. Daí tá tudo, vai acertar. Daí cheguei aqui, fomos para a sala ali, aguardando ali o presidente. Era o Evangelino? Não, era o Baiar Osa. Aí veio o Baiar com aquela bengalinha dele e tal, entrou assim na sala, entra aí, guri, tal. Sentei, até que enfim, hein? Faz horas que eu queria trazer e não sei o quê. Tá, quanto é que você quer ganhar? Eu falei, eu vou fazer pra você o mesmo pedido que eu fiz pro Grêmio, o Grêmio não quis me pagar e eu não acertei. Então é tanto de salário e tanto de luva. Posso pagar a luva em 2 vezes? Metade agora e metade daqui a 30 dias? Pode. Fechado. Pode chamar os caras da imprensa aí. Levou 30 segundos a conversa, né? Quando os caras da imprensa entraram, eu falei, os caras, ué, o que aconteceu? Não, já. Não, daí ele tá fechado, né? Já tava meu aí ele pensou, pô, devia ter pedido um pouco mais. Eu também, logicamente que a gente pensa isso. Mas aí a gente começou a jogar e conheci o Edu e tal. E o Edu naquela semana, ele chamou eu e o Oswaldo, né? Que o primeiro jogo foi no meio de semana, não recordo com quem, e daí no final de semana era no Atletiba. E aí no primeiro jogo, eu até fiquei no banco, mas eu não iria participar, né? Não tinha nem treinado com o povo, né? E daí no domingo era o Atletiba. Daí ele nos chamou eu e o Oswaldo e falou, cara, tô com a ideia de fazer isso. Trazer o Oswaldo agora para trás, eu vou tirar o Marildo, o Serginho entra de 8, e o Tostão, e o Carlos Alberto Dias vai fazer uma das pontas. Que era o Sérgio Luiz numa ponta e o Cazu na outra ponta. Ele falou, vou entrar no Atletiba com os dois, né, e só com o Oswaldo e o Carlos Alberto Dias e o Tostão no meio, para ver quem me der menos subsídio, o Carlinhos, né, Dias vai para esse lado. E acabou que no Atletiba o Cazu estava jogando melhor que o Sérgio Luiz, acabou ficando o Cazu como o ponta, né? E aí eu entrei no Atletiba, mas... A tua estreia foi no Atletiba? Foi no Atletiba. Quando ele falou isso pra nós, eu falei pra ele, bom, quem tem que falar é o Oswaldo. O Oswaldo tá aqui, tá jogando. Eu tô chegando agora, eu falei, até de goleiro, né? Eu falei, quero jogar, né? Lógico, né? E aí ele... falei só, eu só acho que a gente vai precisar de um tempinho pra ajustar a forma de marcar, né? E o Edu tinha aquela irreverência, ele falava assim, não, os caras vão ter que marcar a gente, fique tranquilo, né? E aí o time funcionou tão assim melhor do que o esperado. E assim, eu digo por 2 situações, né? Puxar até um pouco a brasa para minha sardinha, mas mais para a sardinha do Oswaldo ainda, né? Cara, o Oswaldo é o 8, se você for no Grêmio, o 8 do Rio Grande do Sul era o meia ponta de lança, né? Era o meia de frente, né? Para nós aqui, do resto do Brasil, é o 10, né? E lá o 10 é o armador, era, né? Agora já mudou até a numeração, né? O 10 era o armador e o 8 era o atacante, né? O meio atacante. O Oswaldo é o 8 de todos os tempos do Grêmio. Tá lá no inclusive artilheiro do Grêmio no campeonato de 86, com 13 gols. Sim, foi campeão em 83. Ele na Ponte ele era artilheiro, era jogador de fazer gol, né? E ele foi para jogar como primeiro volante. E eu e o Oswaldo, assim, para funcionar a gente tinha que dar um pouquinho a mais, né, do que normalmente daria, e sem muita vaidade, né, porque todo mundo jogava bem ali, né? Então não dava para todo mundo estar lá na frente atacando, né? Alguns tinham que compor mais para trás, outros mais para frente. E para mim o jogador, já que você é coxa, eu já falei várias vezes isso, todo mundo acha que eu estou brincando. O jogador mais importante daquele time não é o Tostão, que foi o craque, o melhor jogador disparado. Para mim o jogador mais importante era o Vica. Que o Vica mandava a gente tomar naquele lugar, tanto eu como o Tostão, qualquer um, né? Então ele dava dura e fazia todo mundo se ligar para, sem a bola, pelo menos fechar o espaço. Tinha uma liderança, né? O Vica era o capitão e era o líder, mas o líder, assim, ele se impunha mesmo dentro do campo e não tinha com ele, né? Então ele era, se não tivesse um cara assim, com essa liderança dentro do campo, talvez só pro treinador lá fora ficava duro, né? Porque perde a bola, o cara esquece às vezes de dar aquela voltada.
Mas não tinha como esquecer, porque o Vica estava ali para lembrar a gente, né? O Levi treinou o Vica depois, inclusive no Burro com Sorte. O Levi conta a história que o Vica estava no banco ali ao lado dele, no Couto Pereira, e tinha uma pessoa xingando o Vica, né? Você lembra dessa? Xingando. Porra, Vica, toma você não presta, aquilo. Daí o Levi foi dar uma espiada, era o professor de química do Levi na época de estudante da Federal. Meu professor da educação física, você acredita nisso, cara? Torcedor. Não, mas o cara vira torcedor, né? Não, eu tenho uma história, posso contar uma história aqui muito interessante, né? Que, acho que o Maurício Gulino, não sei, a diretoria do Curitiba hoje já não tem mais a diretoria, ou existe ainda a diretoria? O G5 ainda existe? Ou... Não, agora tem o conselho de administração, né, realmente assim, o cronograma eu não sei como funciona. Eu vi que o Wilson está agora como... Sim, mas enfim, até viram os novos dirigentes que compraram o Curitiba, a SAF, o Maurício Gulino era um dos integrantes do G5. E o Gulino foi muito meu amigo, muito meu amigo, e jogamos pelada juntos aí. E ele jogava pelada junto em Santa Mônica, pô, tanto que o meu time de pelada ele sempre foi o meu goleiro, né? Eu era chato, e sou chato ainda, só que hoje eu não jogo, né? Mas só jogava no meu time pelada quem quisesse jogar mesmo, não brincar de jogar, né? E o Gulino era um extraordinário goleiro. E aí nós, no meio do ano 2005, 2006 ali, a gente montou em sociedade com ele, mais alguns amigos, uma empresa de representação de jogadores, né? Lembra disso. E em 2003, ali, o treinador do Curitiba era o Bonamigo. E o Robson Gomes, meu compadre, era preparador físico. E teve uma fase que o Curitiba andou perdendo nos jogos. E o Gulinha, aquele torcedor chato, né? Ficava ali na social, xingando e protestando ali e tal. E ele estava xingando o Bonamigo e tal. E o Robson, de repente, deu uma olhadinha para trás, assim. Foi bem no momento que ele xingou, ele olhou e ele reconheceu. A gente jogava no mesmo time de pelada. Né? E, pô, Golinho, qual é? Não sei o que e tal. E o Golinho ficou tudo sem graça, né? Daí chegou o final do ano, foram campeões e tal. Foi pro jantar no Madaloso. Ele pegou o Gulinho lá pelo braço. Vem cá, eu queria falar com você, não sei o que. Chegou na frente do Bonamigo e falou: Bonamigo, esse é aquele polaco que fica te xingando de filha da puta lá. Porra, o Gulinho, imagine, né? Ficou roxo, né? Não ficou vermelho. Passou o tempo, coisa e tal. A gente estava representando um jogador no centroavante, que depois jogou até no Paraná aqui. O cara foi artilheiro do Goianão lá. E o Bonamigo era treinador do Marítimo, né? Então vamos lá levar o material, conhecer o clube. Tá? Aí o Gulinho falou: eu vou junto, tava meio de folga ali. Então eu vou junto contigo, né? Porque eu fazia parte, eles eram os investidores e eu fazia parte de trabalhar, né? Fomos à Ilha da Madeira e o Bonamigo pegou a gente, ele foi no hotel, daí fomos jantar, daí estamos jantando e estamos os três assim conversando. E o Bonamigo começou, daí ele olhava para o Gulinho, parava um pouquinho e falava comigo. E eu vi que ele estava assim meio tipo, reconhecendo esse cara tal. Eu falei: Bonamigo, é ele mesmo, é isso que você está pensando. É o cara que te chamava de filha da puta lá. Aí ele ficou roxo de novo, né? Ele, pô, Bonamigo, eu vou jogar vocês lá dentro do mar. Brincadeira, Bonamigo não. Fecharam o negócio? Um jeito, mano. Não, a gente foi, até deixou o material com ele. Eles tinham, né? O Bona falou: pô, tem 2 atacantes de área, né? Mas não tinha espaço ali. Mas era só mais até para conhecer o clube, conhecer o presidente. Né? Mas foi muito legal, era muito divertida essa história. Ô Serginho, aquele jogo teu de estreia, eu até separei um trechinho dele pra gente passar. Eu tava no estádio, perdendo de 1-0 o Curitiba. Aí eu fui ao banheiro fazer um xixizinho. Sai o gol do Curitiba, Berg de cabeça. De cabeça. Aí, sabe quando você nem começa direito, você vê a torcida... Parei e fui correndo pra ver o que tinha acontecido, né? Aí gol do Curitiba. Aí foi, agora vou terminar de fazer xixi. Ó, que eu fui fazer xixi, o Tostão vai lá e faz o 2-1. Olha, tem o jogo de estreia. Ó. O técnico aí já é a virada. Tenta com o Serginho dar mais força ao ataque do Curitiba. Nesse escanteio cobrado por Sérgio Luiz, vai sair o gol de empate. Gol do Berg. O time era tão bom que não dava tempo nem para urinar. Narração de Gilberto Fontoura e reportagem de Gil Rocha. De cabeça o gol de empate do Curitiba. Atlético 1, Curitiba 1. O segundo gol do Curitiba vem 1 minuto A depois. bola do Oswaldo. Oswaldo.
Tocou para Sérgio Luiz. Sérgio Luiz deixou com o Osvaldo. Tem Tostão pelo meio. Passe para Tostão. Que bola, hein? Foi coisa de 1 minuto e pouquinho. Comemorou o gol, bateu o meio campo e já foi. Eu tinha recém entrado. Acho que eu toquei uma vez na bola. Aquele chute que eu dei no gol ali, acho que foi eu toquei mais uma vez no meio ali. E nós viramos o jogo, né? E meu padre, o Marquinhos Benato, tava jogando no Atlético nessa época, né? A gente tinha apostado uma costelada, né? Quem perdesse pagava a janta. E quando eu entrei ali, ele ali na ponta esquerda, bem na frente, vai entrar pra correr errado. Eu falei, calma que não acabou, né? Fomos lá, viramos o jogo, depois eu fiquei brincando com ele. Falei, ó, falou antes, dançou, Deus. Pagou, ele criando, ele pagou algumas costelas, porque dali pra frente a gente só ganhou, né? Do Atlético. E hoje vocês têm uma parceria boa também, porque tem um restaurante, um bar e você sempre toca lá. Nós abrimos juntos, né? A pizzaria em sociedade, né? Era uma pizzaria, chamava-se Pizzaria Padova. A caixeria, comi muito lá. Então ele ficou um bom tempo ali como pizzaria. Daí depois eu comecei a fazer várias atividades, rádio, televisão, e a prefeitura de Colombo, eu comecei a trabalhar. Daí não tinha tempo, acabou ficando só com ele. E ele fez almoço e janta, e aí ficou muito pesado, ele optou por ficar só com o almoço, né? Agora que tá abrindo as quintas à noite e a gente faz música lá, né? Então é meu compadre, meu irmão, né? O Marquinhos era pra ter jogado também no Curitiba nesse time de 89, sabia? Poucos sabem, né? Ele não foi por algum detalhe, que até ele já me contou a história, algo assim que ficou pra acertar amanhã, depois da manhã, e daí ele acabou indo pro México e construiu a carreira brilhante dele lá. Ele só tem uma mágoa no futebol, assim, sabe? É de não poder fazer o que ele faz. Cantar, tocar. Mas agora toca, né? Não consigo tocar nada, nenhum instrumento, nem cantar. Mas esses dias eu vi uma foto tua com o cavaquinho. Tava você, o Serginho tava. Aquilo é fake, né? Amigo, é só pra foto. E não vamos contar pra ninguém, mas aquilo era fake, né? Ele tava com o cavaco na mão ali. Não é tarde pra aprender, velho. Eu acho que você vai se dar bem na música. Quem viu você cantando My Way tem certeza que você vai se dar bem na música. É verdade, eu cantei My Way. Nós vamos executar essa ao vivo aí, em breve. Vai dar certo um dia aí pra gente fazer um My Way ao vivo aí, nos bares da cidade. Lá na Mercearia Benato, né? Quem sabe. Como é que surgiu a música na tua vida? Porque, pô, você toca violão pra caramba. Volte e meia eu vou te ver aí pelos bares aí. Olha, desde sempre, na concentração já tocava? Não, na concentração no início muito pouco, assim, mas meu pai é um exímio cantor, né? Ele é cantor seresteiro, aqueles caras que iam pra noite e tal, né? Ele já tinha agora ele, assim, sem exagero nenhum, parecido com o Nelson Gonçalves, aquele tipo de interpretação, aquela voz impostada, bonita, né? Alta, com potência, né? E ele sempre teve pessoal tocando violão, e ele cantando em casa, e churrascos e tal. E eu sempre gostei de música, né? E meu pai também, meu irmão, eu sou caçula, meu irmão tem 5 anos a mais que eu e minha irmã 8. Então a gente já, né? Minha irmã já nas décadas de 60, ela já era adolescente e tal, e Beatles e coisa e tal, e a Jovem Guarda, ela tinha as fitas, né? E eu comecei a ouvir muito. E aí com 13 anos por aí, comecei a tentar aprender a tocar violão. E começar meio que didático, assim, com um amigo vizinho lá que tocava, me ensinava. E aí eu fui meio autodidata, assim, de ir aprendendo, lendo as revistas de música, né? E tocando as músicas. E aí foi, né? E sempre tive eu não consigo me ver sem música, né? Acho que eu devo ouvir música uns 40% do meu dia. Tudo que eu tô fazendo, eu tô ouvindo música. Quem quiser ver, vai no canal do Serginho no YouTube. Tem muita coisa bonita, muita música boa. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem. A moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela, azul era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. Na verdade, eu não tenho muita experiência sobre algumas coisas, mas sobre música eu concordo completamente, sabe? É um conselho que eu dou para as pessoas, André Sig. Porque ouvir música, olha bem, ouvir música é uma das melhores coisas que tem, cara.
Você começa a viajar, entende? É muito legal. E a facilidade hoje, né? É que tudo que fica muito fácil, as pessoas parecem que meio que perdem um pouco do encanto, né? Pô, na época tinha o LP, né? E fita cassete, depois que surgiu ali e tal. Era mais mas difícil. só que era uma por uma, né? Então você tinha que comprar um disco, vinham 12, 10 músicas, você gravava aquilo e para ouvir só aquelas ali, né? E daí, ou no rádio, que ficava, né, tocando aleatoriamente, né? Então hoje você escuta a música da onde for, de quem, com a interpretação de quem, sem nenhuma dificuldade, né? Mas eu também, eu consumo música, consumo arte, na verdade, né? Que é mais importante, a arte a vida só não basta, já Música, foi dito. futebol. Essa coisa que cantar em bares ali começou quando, daí no caso? Já há bastante tempo, assim. Então, amigos que abriam bares, alguma coisa assim, ou algum lugar que tivesse música ao vivo, sempre me convidavam. Pô, vem tocar um dia aqui e tal. Eu ia lá, às vezes fazia um dia, então, mas nunca de fazer frequente, assim, né? E aí foi indo. O primeiro local que ainda toco, né, sextas também, é o Espaço de Arte, é um local no AU, que é um centro cultural ali, uma escola de cinema, de teatro, de música, enfim, de tudo, né? E ela tem um café que ela transforma uma das noites, que agora é sexta-feira, em bar, né? Um atendimento de bar para fazer música ao vivo. E lá a gente faz. Daí eu conheci a proprietária ali, fizemos amizade. E ela queria que eu tocasse lá. Eu falei, tá, vamos tocar então. Aí começa a ser frequente. Daí você começa, de repente, eu comecei a tocar no Carmela, lá, que é um bar do Jefferson Ribeiro, né? Que jogou comigo no Pinheiros, foi jogador do Atlético. Outro baita jogador, né, formado aqui em Curitiba. E toquei lá durante quase 2 anos, né? Agora ele não funciona mais à noite. O Marquinhos também quis reabrir à noite e fazer música. Começamos a fazer as quintas-feiras com ele. E aí começa, né? Daí você tá num bar, daí a pessoa, pô, eu vou fazer o aniversário tal dia, você não pode tocar. E aí acaba que tem agenda para todo dia, se você bobear, né? Assim, é que não dá pra. Se for só tocar, ok, né? Mas como tem que cantar, né? Daí a garganta não aguenta e aí tem que ter a voz pra falar no rádio também, que é uma das minhas paixões, né? O homem é um showman. Chamei ele pro meu aniversário, infelizmente ele não conseguiu, mal, né? ficou doente. Mas ele dá show com o violão e dava show dentro de campo. Vamos ver esses 2 gols do Serginho aqui pelo Paraná Clube, Levi. Pô, esse sou eu, hein? Esse gol, acho que eu lembrar pro resto da vida e daqui a 20 anos eu estar revendo no vídeo, porque foi um gol bonito, né? Eu peguei a bola do Celso e pensava só em fazer um contra-ataque rápido, que o Grêmio estava muito na frente em todas as jogadas. A gente estava conseguindo fazer contra-ataques bons, né? Mas como os nossos jogadores que saíram pelos lados, que o Saulo e o Adoilson puxaram a marcação dos 2 zagueiros, eu fiquei de mano com, se não me engano, com o Jandir, acho que foi o Jandir, consegui me livrar dele. Quando eu olhei o goleiro estava saindo, foi aquele repente, né, de inspiração de resolver botar por cima e deu certo, né? Esse contra o Grêmio no Mímico. Agora tem um outro também aqui na Vila Capanema, esse outro, né? Que se dá o chapéu. Esse gol tem que ficar. Vila Capanema foi o primeiro gol pelo Paraná Clube, né? Aqui veio o primeiro, esse aqui, ó. Domingo não é da Europa, não, nem da primeira divisão e tampouco da segunda divisão, é da terceira divisão. Foi o meu primeiro jogo pelo Paraná. Chapéu. Tá com a 9? Tava 9. Aí era o professor Rubens Minelli, né? Daí ele falou, cara, eu vou te botar de 9, é o único lugar que tem vaga pra você. Eu falei, vamos lá, professor, não tem problema nenhum. Aí, mas e no Paraná Clube teve uma história bonita também, né, Serginho? De qual? Você no Paraná Clube? Não, sim, poxa. Cara, o Paraná faz parte da minha... De todos, eu joguei acho que uns... Futebol, contando desde da base no início, uns 21 anos mais ou menos. E mais de 11 deles foi dentro de Pinheiros e Paraná Clube, né? Então não tem como não ter um carinho especialíssimo pelo Paraná. E esse time também, né? Eu dei muita sorte na vida de atleta ali, porque o Curitiba de 89 que a gente falou do Pinheiros, Curitiba e Paraná. Foram 3 timaços, né? Cheio de craques, né, do meu lado. Então, pô, mais fácil de você jogar. Esse time do Paraná era um time talvez não um pouquinho menos habilidoso, assim, em termos daquela habilidade fina, né, do Carlos Alberto Dias, do Tostão,
né? Do próprio Oswaldo e tal. Mas era um time com extraordinários jogadores e com muita qualidade, né? Sérgio, você também achava mais fácil saber a escalação dos times da nossa época do que agora? Com certeza, né? Né? Era mais fácil, né? Ficava mais tempo, né? Os jogadores ficavam. Torcedor, né? Assim, né? Então, se você pegar hoje, com exceção do Flamengo, né? Que nos últimos 4 anos aí é uma ilha no futebol brasileiro. Os outros times, mesmo o Flamengo já mudaram vários jogadores, mas os melhores jogadores, né? Os ídolos ali ficaram, né? Por esses 4 anos. Aqui no Brasil não tem como, né? O cara joga ainda mais nos times, né, que tem menos poder aquisitivo, como os nossos aqui. O cara surge e já é vendido, né? Então você não firma, né? Não cria raiz, né? Então o torcedor acaba não tendo aqueles jogadores, né? Eu até brinco com o Ari, né? Eu falei, toda foto do Colorado que eu vejo tá o Ari Barcelos. Eu falei, cara, você jogou todos os jogos da história. O Ari é teimoso. Ele jogou os 2, 3 primeiros anos do Colorado, ele não tava, depois que ele entrou, ele jogou todos até encerrar, né? Mas pensa num cara legal também. Gente boa demais, é um amigo demais. Eu brinco com ele porque... Então, isso já não existe mais, né? Aí eu tava no Curitiba, a ida para o Paraná foi assim... a gente passou 89 criando ganhador, em 90 tivemos também um campeonato muito bom, né? Acabamos perdendo aquele campeonato no gol contra do Berg lá, que tinha feito um ano maravilhoso, né? O Berg acho que foi o defensor, o melhor de todos, né? E acabou tendo a fatalidade de fazer o gol. Tava eu, Tostão, Chicão machucados, né? E a gente fazia tratamento por nossa conta, né? E começou o brasileiro e tava aquele clima ruim. Foi bem nesse meio tempo aí que tava o Felipão chegou aqui. Então antes dele ir embora com o ônibus do Juventude, foi bem jogos? Foram 4 jogos. Foi bem nesse meio aí que aconteceu a saída. Então já tava um clima ruim, já gente brigando e tal. O Jacomel, que era o presidente, fez uma reunião na chácara dele lá e, abriu o coração dele e falou, quem não quiser satisfeito e tal, pode sair, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, tinha ficado muito chateado, né? Que, a gente, tanto eu, o Tostão e o Chicão, a gente fazia tratamento por nossa conta, além do que o Curitiba fazia, né? Que era pouco, porque os clubes não tinham tanta estrutura assim. A gente queria acelerar, a gente ia em clínicas à parte, pagava à parte. E um dia eles chamaram lá a gente lá e, vocês estão demorando demais e, assim, colocando nas nossas costas como se a gente não quisesse jogar, né? Então, o Tostão tinha tido acho que umas 50 procuras de clubes e sempre ficou, né? Sempre foi renovando seu contrato. E bem nesse meio tempo eu encontrei o Silmar Bolicenho na rua ali, e ele, e aí, tal, Paraná. Eu falei, ele perguntou, quer voltar pra lá? Eu falei, vai lá, falo com os caras, se eles me venderem, eu volto. Sério, tal? Eu falei, não. Eu acho que vocês vão fazer um trabalho muito legal no Paraná. Eu já conhecia esse pessoal que estava na direção ali. Sabia que a coisa ia ser boa, não tão boa e tão rápida como foi. Né? E aí eu indiquei lá para ele falar com o Jacó. Ele foi lá, conversou com o Jacó, acertou um valor lá e comprou meu passe. Entrou o Pedrinho Maradona na jogada e mais uma grana pro Curitiba. Eu fui pro Paraná. E aí cheguei lá, era o professor Rubens, né? Que daí me contou que em janeiro, quando começou o Paraná, eles tentaram me contratar na virada daquele ano. E eu não fiquei nem sabendo, né? Acabou que o Curitiba não quis vender e tal. E daí ele falou, quando você estava bem, voando, agora chega aqui recuperando de lesão, machucado, agora aquele jeito dele. Agora eu vou ter que te engolir aqui, não sei o quê. Eu falei, não, pode deixar comigo, nós vamos. E aí foi. Ô Serginho, mas eu fiquei curioso agora. A gente sabe aí da história do Felipão, mas você estava lá, né? Conte para nós, como é que foi esse períodozinho ali e a saída dele? Olha, eu na semana da saída dele, eu tinha ido para o Paraná anterior, né? Então eu não peguei aquele dia. Só que ele chegou no momento que o Curitiba estava naquela reformulação, então todos esses mandos e desmandos aí. Pra você ter uma ideia, quando eles nos cobraram isso que eu estava te falando, foi uma reunião que eles fizeram a princípio para perguntar para a gente se eles queriam contratar A, B ou C, ou o Mazzaropi, o Bonamigo e o... não me recordo quem era o terceiro jogador, para reforçar.
queriam a nossa opinião como líderes do time e tal. E nós demos, né? Eu falei, o Mazzaropi e o Bonamigo eu conheço, então tá, então. E aí o Curitiba tava uma bagunça, né? O ano 90 foi caótico, né? Por quê? Porque o time caiu da maneira que foi. Na canetada, em 89. Na canetada que foi também, né? Isso é um outro podcast para falar sobre isso. Essa canetada aí não foi bem exatamente como a gente escuta aqui dos caras do Curitiba. Isso escutando de quem estava na CBF na época, que era vice-presidente do Fluminense, quando eu cheguei no Fluminense. Mas enfim, o Curitiba passou um momento difícil, né? Porque cai de divisão, perdeu dinheiro, perdeu um monte de situação. Aí perde o campeonato e tal. E ficou meio bagunçado, né? E quando o Felipão chegou, a coisa estava meio realmente degringolada. Eu lembro que o Felipão trouxe o Beto, né? Que era o preparador físico, né? Beto. E o Beto chegou... Humberto Ferreira. Humberto Ferreira. O Beto chegou e eu estava machucado, não estava treinando, ele estava fazendo só fisioterapia quando eles chegaram. Eles foram treinar, ele foi fazer um teste físico na PUC. E quando ele voltou, cara, ele ficou uma meia hora comigo ali na musculação ali. Apavorado, né? Ele falou, cara, o melhor tempo do teste que ele fazia, uns 12 minutos, eu não me recordo se era o teste esse, efetivamente, que ele fez. Tinha sido o Jorjão, que é zagueiro, e é um jogador lento e tal, né? Era jovem, né? Mas, pô, ele, cara, como é que o meu time pode jogar se o melhor condicionamento físico do meu time é um zagueiro? Cara, os meios tudo morto, uns gordos, outros... E o Beto era assim, né? O Beto falava o que tinha que falar, né? Então, tava muito bagunçado. Então, ele não conseguiu sequer ajeitar o time, né? Porque tava muito difícil de montar, né? Muita gente machucada, se recuperando. Como eu falei, tava eu, Tostão, Chicão, machucados. Então, era uma confusão danada, né? E aí, perde a terceira, quando perdeu a quarta... Eu acho que ele sabia que iria embora e já foi embora mesmo, né? Por ele mesmo. Era o né? jogo Curitiba e Juventude? Curitiba e Juventude, né? Eu saí logo depois do jogo que o Curitiba jogou com o Joinville lá. Inclusive o Filipão, na época, falou, pô, cara, você podia jogar essa partida, já tá treinando, tinha 2 dias treinando com bola. Eu falei, pô, mas faz 45 dias que eu não faço um coletivo, não faço nada, né? Eu vou jogar uma partida, né? Eu falei, acho que eu vou mais atrapalhar do que ajudar, né? E realmente, né? Não tinha condição física, assim, ideal, né? Pô, mas a fumaça tá feia, tal, aquele jeito dele, né? E eu falei, pois é, mas a hora que eu puder ajudar, pode contar comigo, né? Daí não deu tempo, né? Daí no fim, foi embora eu saí antes que ele. Do né? adversário. Você vê cada passagem. Levi, me alcança a camisa que tá atrás de você, ó. O Serginho ainda jogou no Atlético Paranaense, jogou no Londrina, no ABC, no América, mas a gente não pode também... Atuou em todas, né, Serginho? Hoje é comentarista, foi empresário, foi coordenador da base, auxiliar técnico, mas eu não posso deixar de mostrar essa camisa aqui, ó, que eu lembro muito bem. Até tem uma foto, vou pedir pra Luísa por ali. Eu tô na minha sala, na Secretaria de Esporte um dia, e chega essa dupla aí, ó. Caio Júnior e Serginho na minha sala, e eu fiz essa foto. Eles me falaram que eles iam trabalhar no Cianorte, e se eu poderia ser assessor de imprensa deles, porque senão eles iam ficar lá, ninguém ia saber o que estava acontecendo, né? E ali começou uma grande parceria. Foi um trabalho bacana, né, Serginho? Nossa, olha, até me emociona, até é difícil falar. A gente chegou no Cianorte, você acompanhou isso, né? A gente foi... O Cianorte subiu em 2003... Então, no finalzinho de 2003, a gente foi lá para acertar o contrato, né? E o Caio me convidou. A gente tinha amizade de peladas, então não tinha uma intimidade com o Caio. Eu era até treinador do Sub-20 do Coxa, ele do Paraná. E aí acabamos indo para lá. Chegamos lá para acertar o contrato, o presidente falou, mas não tem auxiliar técnico no meu script aqui. Não existe essa função, não tem salário para isso. Daí o cara, só se você for supervisor e auxiliar técnico. Aí o Caio falou pra mim, cara, eu te ajudo aí, não sei o que. Eu falei, fechado. Então eu era supervisor e auxiliar técnico naquele ano. E a gente chegou lá e graças a Deus que a gente chegou no Cianorte, porque ali foi o trampolim pro Caio, né? E a gente chegou, o presidente, que hoje é o prefeito da cidade, mais o Bersani, que era o diretor de futebol, botou assim a gente numa sala e falou, aqui, ó, telefone, computador, tal, à vontade.
vocês têm 60 mil reais a folha, 20 já é da comissão técnica, então vocês têm 40 mil reais para montar o time. Se vocês quiserem pegar o time de júnior, contratar um jogador, pagar 40, vocês que sabem. Ou, cara, sem sacanagem, nós ligamos para mais ou menos umas 500 pessoas para montar o time. Nós fizemos uma planilha assim, esse não dá. Às vezes já tinha 2 e um terceiro bom, puta, mas daí, cara, mas só que se tiver 3 volantes que joga de perna direita, não vão ter o lateral. Daí e conseguimos montar, graças a um monte de coisas, graças a ser o Cláudio Tencati, o treinador do Júnior na época, que comigo, né, dividimos a função de auxiliar, e ele nos ajudou muito. Ele tinha um time que foi campeão paranaense de Júnior naquela época, com vários bons jogadores. Ele nos orientou muito em quem, como e qual deles podia ser até titular, alguns foram e tal. E aí foi, né? E a gente montou um grupo maravilhoso, né? E aí fizemos um campeonato, fomos semifinalistas do Paranaense aquele ano. No ano seguinte o Caio foi pro Londrina e pro Juventude, depois pro time B. Eu fiquei em Cianorte, combinado que em janeiro do ano que vem a gente voltaria pro Cianorte daí para jogar a Copa do Brasil. E acabou dando certo, que daí começou a Copa do Brasil, a gente passou a primeira fase contra o Sene lá do Mato Grosso do Sul. E aí já pegamos o Corinthians, né? E com estreia de Passarela, Teves e não sei o que, a gente fez 3-0. E ali naquele jogo, acho que o nome do Caio ficou, e o Cianorte em si, né? Ficou muito marcado. E aí seguiu, aí começou. Agora foi um trabalho, minha segunda cidade é Cianorte, eu amo Cianorte. As pessoas me trataram muito bem lá e eu sempre que posso vou fazer uma visita. Amigos de outras frentes. Meu amigo e ídolo, o Ademir Alcântara, é de lá, o irmão dele tem restaurante lá na cidade, então a gente tinha um contato direto e com todos do clube, assim, a cidade abraçou, né? Abraçou todo mundo. E eu sou muito grato por essa oportunidade e principalmente de conhecer o ser humano, né? Moramos acho que uns 3 meses juntos no mesmo quarto do hotel, até ter condição de ir para apartamentos, essas coisas. Então a gente fez uma amizade, assim, uma admiração, né? Pelo Caio e pela família, pela Adri, pelos filhos, assim, incrível, né? Caio foi uma das grandes pessoas que eu conheci na vida. Que legal, e eu já vou te convidar de antemão para ir comigo até Cianorte no mês de dezembro para lançar a biografia do Caio. Tá no forno, tá meu boa, pai, logo vai pra gráfica. Já estou dentro. E vamos lá fazer essa meu visita. Deus do céu, que... Professor, autografa o livro Um Burro com Sorte para o nosso amigo Serginho. Hoje é dia 26/10. Vício, faça, por favor, suas colocações finais. Serginho, a gente falou aqui do Serginho jogando de 9, o Serginho jogando de meia, aí pedindo para jogar um pouco mais recuado, ajudar mais na marcação. Qual que era a posição que você se sentia mais confortável? Porque no meio de campo você jogou todas, ataque também, até ponta esquerda, se fosse. No Paraná eu jogava mais pelo lado esquerdo, é que a gente jogava de uma maneira um pouco diferente, assim, né? Quando a bola ia pela direita, eu tinha liberdade para vir pro meio, então abria. Sem bola, marcava pelo lado, e com bola... É que os caras dizem hoje, né, os estudiosos do futebol, dizem que o futebol moderno, né? O futebol moderno já começou para mim uns 40 anos atrás, 50, né? Então o que o Paraná jogava e o que o Curitiba jogava, praticamente não é nada diferente do que usam hoje, né? Mas eu assim, a posição que eu mais me adaptei a jogar foi como um meia armador, né? Meia construtor. Um meia direita, como se falava nos tempos antigos, né? O centroavante joguei muito pouco, né? Essas partidas pelo Paraná, algumas pelo Curitiba em alguns determinados momentos, mas não joguei muitas partidas. Aí jogando de meia foi como eu comecei, né? No Dente Leite, no infantil. Eu era primeiro volante, camisa número 5, né? E depois aí no Curitiba eu joguei todo o campeonato como o segundo meia ali, né? Como o segundo volante. E gostei muito de jogar também nessa função, né? Só que daí, quando eu fui pro Paraná, já fui utilizado como meia, e aí ficou. Então eu me considero um meia armador, né? Um meia de criação. Tinha uma outra pergunta que era a história do ABC e do América.
comentaram aqui num podcast. Cara, mas essa... Robson Gomes falou que vai fazer essa pergunta. Mas se eu contar essa história, vai estourar o tempo aí. Né? Ela é comprida, hein? Então vamos... Eu acho que nós vamos estourar o tempo. Vício, nós vamos ter que trazer o Serginho de novo para contar essa história para nós. Não, ela é muito interessante. Só... Eu vou interromper todo mundo para dar o livro pro Serginho. Faça isso, professor. O pessoal tem que ouvir. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Serginho. Obrigado pela presença. Não, e rapidamente, esse livro tem uma história, eu sempre conto para todo mundo, já falei para o Levi várias vezes. Né? No dia do lançamento aqui, em Santa Felicidade, na Casa Cup, ali, né? Em Santa Felicidade, eu fui lá e estava esperando na fila e atrás de mim estava o Bebeto de Freitas, né? Bem atrás de mim na fila. Né? E eu sabia já da história que está no livro, né? Do Bebeto, que o Oliveira já tinha me contado, que tinha falado... que, pô, falou para ele que eu, né, o Levi, né, eu, Garrincha, Newton Santos, que construímos a história desse clube e tal. E o Bebeto tinha ficado louco, né? Eu sabia dessa história e sabia que a história estava no livro, eu não tinha lido ainda, né? Daí eu tô aqui, eu olhei, ele não vai me conhecer, não vai saber quem eu sou, eu tô aqui tranquilo, né? E ele ali atrás de mim esperando, né? Daí o Levi terminou de autografar o anterior, eu cheguei e falei, professor Levi, pô, que prazer, tal. Oh, queria esse livro. Porque aqui deve estar aquela história do, né, não falei nada da história. Eu falei, pô, você que jogou no meu time, o Botafogo, pô, você, o Garrincha, Newton Santos, que construíram a história desse clube e tal. Aí o Bebeto de frente atrás de mim. Ah, não! Isso só pode ser combinado. Três cantos, o famoso três cantos. Ninguém vai achar que você construiu a história do Botafogo. Né? Ô, Serginho, muito obrigado pela presença. Quero deixar aqui um agradecimento à Imobiliária Líder, do nosso amigo Diógenes, ao Tempero de Minas, ao Bem Paraná pela parceria. Acessem o canal, ativem as notificações, se inscrevam, escutem no Spotify e também aqui, muito obrigado, Franklin e a Luísa, que estão aqui nos bastidores. Até a próxima, meus amigos.